Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 6, que diz: Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Bom, queridos, no nosso estudo de hoje surge um novo personagem, chamado aqui de João. Esse João não é o mesmo autor do livro que estamos estudando, o apóstolo João, mas sim João Batista, um profeta que teve o seu ministério iniciado um pouco antes do ministério de Jesus. E João Batista teve um papel muito importante, queridos, porque em todas nas profecias do Antigo Testamento, em que se previa que viria o grande enviado de Deus, o grande Salvador do mundo, o Messias, que veio a ser Jesus Cristo, nas profecias do Antigo Testamento dizia-se que antes de vir esse grande Salvador, viria alguém anterior a ele, um precursor, que prepararia o caminho para a vinda, então, do Messias, para a revelação do Messias. No livro de profetas Isaías, por exemplo, no capítulo 40, diz assim: Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Então, no deserto, simbolizando assim a situação dos seres humanos da época, do caráter das pessoas, da moral das pessoas, nesse deserto ele viria para preparar as pessoas minimamente possível para receber, então, o Messias. Em Malaquias capítulo 3, por exemplo, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho adiante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Olha só o que está dizendo. Vai vir um mensageiro, ele vai preparar o caminho, e então, de repente, virá ao templo o próprio Deus. O próprio Deus viria. Então, o grande Deus de todo o universo, Criador dos céus e da terra, ele viria, mas antes dele viria esse mensageiro. E é por isso que aqui o apóstolo João aborda esse personagem. Porque estávamos falando do grande Deus que criou tudo que existe, que tudo continua existindo graças a ele, que tudo só tem vida porque ele permite isso. E esse grande Deus viria, mas antes dele está vindo um personagem chamado João Batista, que vai preparar o caminho para que as pessoas possam receber a Deus. Veja só, queridos, quem é que precisa de alguém que vá antes? Porque nós vemos no Antigo Testamento, na história, surgirem grandes personagens enviados por Deus, mas não há um precursor. Não há essa necessidade. Não é para que um precursor? Vem uma pessoa de Deus com uma mensagem e entrega essa mensagem. Só que, queridos, não estamos falando, e essa é uma ênfase do Evangelho de João, e uma ênfase que eu repito aqui, não estamos falando da vinda de um grande homem, de um grande mestre, de um grande sábio, de um grande filósofo, não estamos falando da vinda do próprio Deus. E se o próprio Deus vai pisar na terra e vai falar com o ser humano, olha, todos os preparativos do mundo são necessários para que minimamente as pessoas consigam entendê-lo, consigam recebê-lo e alguns possam segui-lo. Então veja, um grandioso profeta foi enviado não para enviar uma mensagem, mas só para preparar o caminho para as pessoas terem condições de estarem diante do próprio Deus, que seria Jesus. E aqui fica bem claro o que está acontecendo, porque veja só, queridos, o último grande profeta que Deus havia enviado à terra havia sido o profeta Malaquias, que é justamente o último livro do Antigo Testamento. E esse profeta foi enviado 400 anos antes de Cristo. 400 anos. Então veja só, houve um período de silêncio da parte de Deus, 400 anos de silêncio, que a gente chama do grande período do silêncio profético,
em que Deus não enviou nenhum grande personagem, não ungiu nenhuma pessoa especial para levar nenhuma mensagem. 400 anos de silêncio, que é o que a gente chama do período intertestamentário, né? O período entre um testamento, o Antigo Testamento, e o outro, que é o Novo Testamento. E veja quão grande é esse período, né? O nosso país, o Brasil, tem 500 e poucos anos de existência. E olha que, e num período semelhante, né, um pouco menos, 400 anos, 4 séculos de silêncio. E de repente surge um grande profeta, João Batista, que teve um impacto na sociedade, na nação judaica muito grande. Tanto é que João Batista ele é citado em livros fora da Bíblia. E surge então esse grande profeta. E todo mundo fica espantado, né, com quem João Batista era, com a mensagem dele. Só que desde o início ele dizia: olha, não sou eu, eu batizo vocês com água, eu prego a mensagem do arrependimento, mas depois de mim virá alguém que eu não sou digno sequer de desatar as correias das sandálias dele. De novo, né? Olha o que um grande profeta surge depois de 400 anos de silêncio, e ele diz: olha, eu não sou nada, o que está vindo aí, e vocês não têm a menor ideia da grandeza do que está vindo, eu não sou digno nem de encostar no pé dele, eu não sou digno sequer de encostar na sandália dele. Veja, queridos, se nós tivéssemos a dimensão de quem Jesus é, quão distante, né, nós estamos, quão maravilhoso e majestoso ele é. O grande profeta João Batista diz: eu não sou digno, quem sou eu de sequer tocar na sandália dele? E aqui eu cito a história, né, do nascimento de João Batista, que não é relatado aqui no Evangelho de João, mas é relatado no Evangelho de Lucas, e é uma história interessante, né? Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, eram já idosos e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E Zacarias, por ser da linhagem dos sacerdotes, certa vez ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote e se apresentar no templo. O templo ele era dividido em algumas partes, e havia uma parte chamada do Santíssimo, do Santo dos Santos, do lugar santíssimo. E lá absolutamente ninguém entrava, porque ali estava reservado para que Deus fosse adorado apenas uma vez no ano. E apenas o sumo sacerdote tinha o direito, naquele dia especial, o dia da expiação, chamado do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava lá nesse lugar santíssimo uma vez no ano para pedir perdão a Deus pelos pecados de toda a nação. E Zacarias, então, ele foi escolhido como sumo sacerdote representando a nação de Israel. Ele entra naquele lugar e começa a cultuar a Deus, a adorar a Deus, e aparece um anjo, o anjo Gabriel aparece ali a Zacarias. E o anjo diz a Zacarias: olha, Zacarias, suas orações vão ser respondidas, você e sua esposa vão ter um filho, e esse filho vai preparar o caminho para a vinda do Messias. E o anjo Gabriel fala diversas características, né, da grandeza, do poder que vai ter João Batista. Só que Zacarias, por ele já ser um senhor, já com idade avançada, ele questiona o anjo, ele duvida do anjo, porque aparentemente ele não tinha sequer condições físicas de ter um filho, né? Lembrando aí até a história de Abraão e Sara, que também tiveram um filho, Isaac, no avançar da idade. Então ele questiona o anjo, e o anjo diz: olha, eu lhe darei um sinal, você vai ficar mudo até o tempo da criança nascer. Então Zacarias sai de dentro do templo, mudo, sem falar nenhuma palavra, e um certo tempo depois, Isabel, sua esposa, fica grávida. E passa-se toda a gravidez com Zacarias mudo, e quando a criança nasce, pergunta-se, né, a mãe qual seria o nome da criança. Isabel diz que o nome seria João, não sabia da história do anjo, né? Zacarias não teve condição de contar a ninguém, né? Mas Isabel diz que gostaria que o nome fosse João. E perguntam então para o pai, se o pai
tinha alguma condição de dizer se seria o nome da criança, qual seria o nome da criança. E ele pede alguma coisa, um papel ou alguma forma de escrita, e ele escreve o nome da criança será João. E quando ele escreve isso, os lábios dele se abrem e ele começa a falar. E aí ele conta a história e todos ficam maravilhados com o ocorrido. E poucos dias depois, e aí inicia-se então, né, a caminhada de João Batista na terra. E o seu ministério se inicia um pouco antes do ministério de Jesus, com a mensagem basicamente a mesma: se arrependam, se arrependam, se arrependam, vocês têm que se limpar dos seus pecados, vocês têm que purificar o coração de vocês, alinhem suas mentes para o que é bom, busquem a Deus. E ele prega com uma urgência tremenda, ele vai às pessoas, ele conclama as pessoas para mudarem de vida, começa a batizar as pessoas, simbolizando a mudança de vida, o arrependimento. E as pessoas perguntam, mas por que essa urgência? Por que você está pregando com tanta veemência, né, que precisamos nos arrepender? E João Batista diz, olha, arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Vai se estabelecer um reino, e não é um reino terreno, é um reino onde o céu vai reinar. Deus vai reinar. E por isso, arrependam-se, para que esse rei seja recebido com honra por vocês, para que vocês façam parte desse reino celestial. Então se arrependam, porque o rei, o grande prometido está vindo. Um grande profeta que surgiu depois de 400 anos de silêncio, eu estou dizendo a vocês, se arrependam, porque o rei está vindo. Que maravilha, né, queridos? Vamos continuar o nosso estudo e ver o rei chegar. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.